Olá, pessoas, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de LGPD, focada em call center. Na aula anterior, vocês viram um pouco sobre o conceito da lei, qual que é o objetivo, né? Qual que é a lei em si, o número da lei, e entenderam um pouco mais sobre dados, sobre o que a lei entende como dados pessoais. E viram que dados pessoais, ao contrário do que a gente pensa, é muito mais abrangente do que simplesmente nome, RG, CPF, como a gente está acostumado. Até mesmo uma imagem nossa é um dado pessoal ao ver da lei. E, na verdade, deveria ser ao nosso ver também, porque a gente não tem muito essa mentalidade, mas deveríamos ter para ficarmos mais atentos às questões que acontecem aí no dia a dia com relação à proteção de dados. Agora nós vamos entender um pouco mais sobre o que são dados sensíveis, porque lá no artigo 5º da lei, ela também traz essa questão dos dados sensíveis, que é um ponto que é muito utilizado nos call centers. A maioria dos call centers trabalham com algum tipo de dado sensível. O que seria? São dados, gente, de origem racial, étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, filiações a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, dados referentes à saúde, à vida sexual, dados genéticos, biomédicos, quando vinculados a uma pessoa natural. Ou seja, gente, tudo que passa daquele básico e que entra um pouco mais nessa parte de escolha, caráter, cultura, filosofia, é um dado sensível, porque isso a lei entende que precisa de um cuidado ainda maior, que requer um tratamento diferenciado. E a maioria dos call centers hoje trabalham sim com dados sensíveis. Se a gente for parar para pensar, de repente, um call center que trabalha como operadora de plano de saúde, ele tem ali um histórico referente à saúde do cliente. Então, alguns programas que são do governo, como, por exemplo, o Disque 100, o 180, ele trata ali no detalhe os dados sensíveis. Então, é importante ter essa mentalidade dentro do call center, que a maioria lida com esse tipo de dado. E as empresas precisam estar mais preparadas ainda, porque requer mais cuidado. E a fiscalização já começou agora, começou recente, por isso que as empresas estão realmente buscando capacitação. E aí vamos entender um pouco como surgiu a LGPD, né? Algumas pessoas perguntam, será que essa lei vai vingar? Ela já vingou, gente, ela não surgiu do nada. Essa lei, ela surgiu, na verdade, há mais de 5 anos, lá na Europa, com a GDPR, que é a versão europeia da lei. Ela tornou-se referência lá, no combate do cybercrime. Então, assim, em toda a Europa, isso virou uma referência com relação à forma de fazer negócio, com relação às diretrizes, à proteção do dado, porque como a gente já falou, informação hoje é muito importante. A gente vê aí empresas incríveis, né, milionárias, bilionárias, que tiveram problemas com vazamento de dados, como aconteceu com o Facebook, e que pagaram multas milionárias, assim, que se não tivessem uma estrutura, elas com certeza teriam quebrado. Então, a ideia da lei é realmente proteger nós, cidadãos, né, consumidores, com relação a esse tráfico de dados que existe no mercado, como nós já falamos antes. Gente, aí entende comigo, uma vez que a Europa utiliza essa lei como referência, ela passa a ter a seguinte mentalidade: não, mas eu só vou fazer negócio com quem também oferece esse mesmo tipo de proteção, porque não adianta nada de um lado eu estar todo segurado e eu fechar contrato com países ou fechar negócio com países que não têm a mesma proteção. Então isso acabou tornando-se um referencial e os países não querem ficar de fora. Então todo mundo está adequando aí a essa nova lei, a essa mentalidade. Então, como eu já mencionei,
Não gastem energia questionando, seja você um empreendedor ou seja você um colaborador, não gasta energia questionando. A energia que você gasta reclamando, porque nós temos esse paradigma da virada de chave, né? Toda vez que vem uma reforma, por exemplo, a reforma trabalhista, a gente tende a questionar mais do que entender, buscar o lado bom daquilo. Então, realmente, a lei ela traz uma burocracia maior para as empresas, ela traz um custo maior, traz, mas ela também tem uma importância, ela também tem uma finalidade. E nós vamos ver isso agora. Do ponto de vista da empresa, falando não sobre o consumo, porque o consumo nós já falamos. Estaremos protegidos, teremos nossos dados preservados, nós teremos o direito de dizer se queremos ou não que a empresa capture os nossos dados, que ela guarde, nós podemos pedir para ela jogá-los fora a hora que nós quisermos. Excelente para nós consumidores. Mas e qual a importância e a aplicação para as empresas? Primeiro, é importante ressaltar que a lei ela é para toda e qualquer empresa de qualquer ramo. Pode ser o boteco do João da esquina. Se ele pegar o nome, o telefone ou qualquer outro dado do cliente para manter num caderninho, ele já tem que estar dentro da política da lei. Vale para empresas multimilionárias, mega instituições. Vale para empresas que dizem assim, mas eu tenho aqui um quadro com 20 colaboradores, mas eu não atendo o cliente que eu preciso pegar dados. Beleza. Só que essa lei também vale para essa empresa, porque ela é a detentora dos dados dos colaboradores. Então, ela também precisa ter transparência, precisa estar adequada às regras da lei para poder simplesmente manter a sua folha de pessoal atualizada. Então, não tem para onde correr, é para todo mundo, é para a Auge, como uma microempresa ainda em crescimento, e é para as grandes instituições. Qual que é a vantagem, se a gente for a importância e as vantagens dessa lei para as empresas, olhando para o lado positivo, eu como empreendedora, eu entendo que as empresas que não querem fazer só o básico, as empresas que querem sim ter um comportamento de oferecer mais para o seu cliente, elas vão encontrar uma vantagem competitiva, porque elas vão entregar mais segurança, mais tranquilidade. Baseado nisso, o relacionamento das empresas, ele vai ter que ser cada vez melhor. Porque pensa comigo, hoje a minha informação, o meu dado vale ouro. Para eu disponibilizar esse dado para uma empresa, eu como consumidora, eu tenho que ter uma excelente relação com ela. Por exemplo, eu tenho alunos aqui que têm uma excelente relação com a Auge, que nós criamos esse vínculo. E eu tenho certeza que na hora que eu for abordá-los, porque eu vou ter que abordar um por um e vou ter que pedir autorização para manter os dados deles num banco de dados, uma vez que eu preciso emitir certificados e preciso pegar nome completo e RG, eu tenho certeza que por essa relação, por esse atendimento que nós temos, essas pessoas mais próximas não vão se negar. Então, é a hora das empresas oferecerem um melhor relacionamento com o cliente, uma melhor experiência, porque o cliente vai ser o maior fiscal dessa lei. Por mais que tenha um órgão que vá fazer toda a fiscalização, o cliente ele é o maior interessado. E outra, criar uma relação de confiança. A lei vem também para isso, para criar uma relação de confiança entre a empresa e o cliente. O cliente vai se sentir mais seguro. Vai entender, olha, eu sei para onde que os meus dados estão indo, eu sei qual é a finalidade. Na hora que eu quiser excluir, a empresa vai estar disponível para excluir, e isso é um diferencial, com certeza, para o cliente. Dito isso, entendemos aqui a importância dessa lei. Eu quero dizer para vocês que existem alguns pilares para coleta de dados, gente. Não vai ser aleatório. As empresas vão ter que seguir esses 3 pilares. Primeiro, a finalidade.
Eu preciso daquele dado, por quê? Qual é a finalidade daquele dado? Hoje, usando a AUGE como um balizador, eu preciso do nome do RG dos meus alunos, porque eu preciso é, emitir o certificado. E eu preciso do WhatsApp dos meus alunos porque nós criamos um relacionamento de compartilhar vagas, de encaminhar para o mercado de trabalho. É uma finalidade. A necessidade, ela é realmente do nome do RG, porque eu preciso emitir um certificado. E a transparência é exatamente esse motivo, porque eu preciso emitir um certificado e para isso eu vou deixar no banco de dados e também porque eu preciso confirmar a presença desses alunos caso um dia eu tenha alguma auditoria de alguma empresa que possa me ligar e perguntar: essa pessoa realmente fez o curso com você? Então, os pilares para a coleta de dados que todas as empresas vão ter que ter é finalidade, necessidade e transparência. E tem que ter aquele pensamento: eu preciso realmente desse dado? Ele realmente é importante? Por exemplo, na Audi, eu não preciso do endereço do meu aluno. Para que eu vou ficar pedindo informações que eu não preciso? Então, tá na hora da gente minimizar e isso vai valer muito para o call center. Talvez os scripts serão mais enxutos agora nessa questão do levantamento dos dados, justamente porque quanto menos dado você guarda do seu cliente, menos responsabilidade você tem, porque a partir do momento que os dados estão com você, estão autorizados pelo cliente de estar na sua mão, a partir daí a responsabilidade é sua. Todo e qualquer vazamento que tenha origem da sua base, quem vai responder por isso é você. E, gente, já tem cliente que já levou. Recentemente eu vi um exemplo de uma construtora que passou o contato de uma cliente para um arquiteto. Só para vocês terem uma ideia. E o arquiteto ligou e falou assim: olha, você foi cliente da construtora tal, eu sou um arquiteto de interiores, eu estou te ligando porque eu tenho uma proposta bacana para você. Ela não gostou de ter o telefone dela compartilhado. E ela entrou com a ação e ela foi indenizada em 10 mil por essa construtora. Temos que sim tomar muito cuidado como empresa e como colaboradores, porque a própria palavra fala, gente, ser funcionário hoje em dia é muito fácil. Estou falando de capacitação para vocês serem, de fato, colaboradores com as empresas. A partir do momento que você tem informação e conhecimento, você deixa de ser um número e você passa a ser alguém que faz diferença dentro da organização. E a Auge existe para transformar vocês em profissionais de alta performance. Por isso que a gente sempre vai bater nessa tecla de pensar e agir como dono do negócio, dando a visão empreendedora para vocês irem para campo e mostrar o potencial máximo que vocês têm. Gente, a gente finaliza aqui esse módulo cumprindo ali a nossa meta de estar entre 12 e 14 minutos cada aula. Por favor, aquele like, compartilhamento, inscrição no canal, porque vocês sabem que tudo isso ajuda a gente a trazer mais conteúdo para vocês. E até a próxima aula que vem em seguida.